Olá, bem-vindos. Saber Viver é um programa para seu envelhecimento, para sua velhice e para seu longeviver satisfatório. Hoje estamos trazendo mais uma vez o nosso amigo, Dr. Gilberto Irineu, que vai falar sobre um pouco sobre os direitos da pessoa idosa. Dr. Gilberto Irineu é presidente da Comissão Especial da Pessoa Idosa, OAB Alagoas. Doutor Gilberto, muito obrigado pela sua participação, mais uma vez, né, retornando aqui ao nosso programa, que o qual nós agradecemos. Silvestre, a UAB que agradece, é um prazer estar aqui à sua disposição de todos os espectadores e vamos caminhar, companheiro. Muito obrigado. Vou fazer outro agradecimento, né? Pela nossa série, da nossa série Conhecendo o Estatuto da Pessoa Idosa, onde nós tivemos a grata participação de vários advogados da comissão, que foi um sucesso, né? Muito obrigado, doutor Irineu. O senhor conhece alguns problemas, que já fez parte de alguns conselhos aqui do nosso estado, do idoso, conhece algumas questões, não vou dizer problemas, são questões que, quando é questões, pode ser resolvido mais fácil, né? Isso, Silvestre. Uma das questões é o Fundo Municipal da Pessoa Idosa, que se encontra numa espécie de travamento desde 2022 e até hoje a gente não tem uma situação confortável até para o idoso. Bem assim é o nosso Fundo Estadual do Idoso, que se encontra, ele foi criado, mas não conseguiu a tempo a inscrição para receber a doação do imposto de renda. Me fala aí sobre esse aspecto. Olha, em relação, Silvestre, ao fundo municipal, né, há um decreto que estava engessado. Na verdade, hoje nós temos mais de 3 milhões já em caixa para o Fundo Municipal de Maceió, a questão de idoso. Então, esse decreto ele estava engessado e, em conversas com o Conselho Municipal do Idoso e a CEMUC, que é a secretaria que dá suporte ao Conselho Municipal do Idoso, eles se reuniram com o corpo técnico e refizeram o decreto, alterando o decreto justamente com a perspectiva de utilizar esses recursos. Esse decreto foi encaminhado à Prefeitura de Maceió. Está no gabinete do prefeito, é tanto que eu já pedi ontem, inclusive, e estamos expedindo um ofício até amanhã ao Conselho Municipal do Idoso para que eles relatem oficialmente tudo isso, para em seguida o presidente da OAB e a Comissão do Idoso solicitar ao prefeito, né, que assine e publique esse novo decreto com as alterações para que os recursos sejam utilizados do fundo pelo Conselho Municipal do Idoso. Além disso, hoje no estado de Alagoas nós temos já 18, eu diria, municípios que estão com o fundo viabilizado. Ah, que boa 18. notícia. Boa notícia, Que boa notícia. Já na prática mesmo. A gente fica muito alegre, muito mesmo, assim, porque o fundo, como eu estou fazendo até uma campanha nas nossas redes, que o fundo é do idoso. É do idoso. Não é para o idoso, é do idoso. Quando a gente diz, eu já expliquei aqui que o fundo é do idoso, é porque esse fundo veio para o idoso ser gasto, vamos dizer assim, ser gasto com o idoso. Com o idoso. Não é uma secretaria, não é um conselho que vai ter que dizer o que vai gastar esse dinheiro com o idoso. Então a gente fica muito alegre. Isso dá um suporte, e o senhor sabe, é um suporte muito bom, principalmente para os mais vulneráveis, né? É verdade. E em relação ao estado de Alagoas, conforme você também já perguntou, já tem uma lei do fundo. O Silvestre sabe muito bem. Então, já tem o CNPJ, mas não se tem uma conta. Há um certo engessamento hoje entre a Secretaria de Planejamento do Estado de Alagoas e a da Fazenda para que crie essa conta. Ao criar a conta do fundo, né, a Secretaria de Cidadania e de Pessoas Deficientes do Estado de Alagoas,
que a Teresa Neumann está hoje como secretária, encaminhará para o Ministério dos Direitos Humanos para poder viabilizar. Mas que está engessado, está. Né? Aí é interessante que haja um posicionamento por parte do governo do Estado em relação a isso, porque, eu diria, isso ainda não foi fiabilizado. Se tem um CNPJ, por que a conta não foi criada ainda? Então, nós estamos com esse empecilho aí. E a OAB está observando um pouco, vamos pedir informações para ver o que a presidência da OAB e a comissão poderá fazer junto ao governo do Estado nesse sentido para acelerar esse processo. Fundo municipal, valendo, tenda de tais. Fundo estadual, valendo, tenda de tais. O que é que a percepção que o idoso deve ter? O idoso, bem, a percepção o idoso tem que sentir na prática, né? Ele vai sentir realmente, eu diria, provavelmente, a viabilidade de um conjunto de ações. É em cima disso que nós queremos. Ações políticas públicas de forma efetiva, porque hoje nós temos, vocês sabem tão bem, praticamente 1.000 milhões de pessoas idosas, em sua maioria em estado de vulnerabilidade. Basta a gente olhar nas periferias de Maceió e nos povoados dos nossos municípios. Então, vamos lutar para que realmente, com esses recursos, sejam viabilizados políticas públicas, ações concretas, práticas, que aí sim a gente vê o cumprimento do Estatuto. Falando em estatuto, o estatuto traz alguma coisa, vamos dizer assim, tem algum artigo que se relaciona com essa questão, com essas questões? O Estatuto? Sim. Sim, na questão mesmo orçamentária do Estatuto, e mesmo, eu diria, no exercício da prática do Estatuto, todo ele, eu diria, norteia e viabiliza para essa prática. O Estatuto todo, o que o Estatuto realmente quer da pessoa idosa é a praticidade. Então, e ao mesmo tempo o Estatuto ele abre dezenas e dezenas de caminhos para que se possa buscar através desses caminhos o exercício, a prática, as ações, as políticas para atender a pessoa idosa. Estamos vendo um aumento de eventos performáticos, vamos dizer assim, midiáticos. Isso é comum, é protocolado o mês de outubro principalmente todo, né? Onde se faz festas, se faz corridas, onde se faz caminhadas. De sua avaliação, isso atrapalha ou desvia a atenção do idoso que é sobre essas questões que nós falamos? Silvestre, se nós retomarmos uma década, 10 anos atrás, uma década do Estatuto, nós vamos observar hoje, eu diria, uma certa... se chegarmos hoje em qualquer supermercado, nós vamos encontrar caixas para o idoso. Se chegarmos em qualquer supermercado, vamos encontrar ali uma reserva de 5% de estacionamento para idoso. Se chegarmos até em restaurantes, alguns restaurantes, a gente vê espaços para os idosos. Então, essa luta do Silvestre, essa luta das entidades, essa luta das instituições de sociedade, especialmente, não digo especificamente o poder público, fez com que nós chegássemos a ter essa certa visibilidade. Quando essa visibilidade é para, eu diria, não só divulgar, para dar conhecimento, mas para praticar o que diz o Estatuto, para efetivar os direitos, é positivo. Se for apenas performático, não tem sentido. Como o senhor avalia o nível de participação, escuta e influência da Comissão da Pessoa Idosa da OAB, nos conselhos municipal e estadual? A comissão é ouvida ou apenas convidada? Olha, a comissão, ela foi criada, eu diria, para efetivar, né? Então, a comissão, nós estamos em contato com os conselhos, com as entidades, com as promotorias do idoso, as defensorias do idoso, as bases militares do idoso. Por quê? Porque semanalmente chega uma média de 7 a 10 denúncias na OAB. Quando essas denúncias chegam, de imediato, a OAB tem que se movimentar.
E dependendo da denúncia em si, a gente se comunica de imediato com a promotoria criminal, com a delegacia mais próxima, com a delegacia dos vulneráveis, né? Com a defensoria, se for o caso, né? Com os conselhos municipais, se for, por exemplo, o caso de um crime em uma instituição longa permanência. De imediato a gente chama o Conselho Municipal para ir lá. Então, a comissão ela tem esse lado efetivo, né? Ela age. Né? E quando também ela é convidada para algumas ações, né? Ela se faz presente na medida do possível. Mas a preocupação da comissão é o exercício, é a prática, é a efetivação. E como é que está fluindo essa coisa? Como é que está fluindo? Como é que o idoso pode acessar a comissão? Por exemplo, nós temos o telefone 9104-7116. Agora mesmo, todos os dias, das 8h30 da manhã até às 17 horas, o doutor Diego, né, ele está aqui na OAB do Centro. Quem quiser formular denúncia pode, eu diria, através desse telefone, ou ir lá pessoalmente. Chegando lá, ele é atendido de imediato. Se não já sentiu, por exemplo, os vizinhos percebem que um idoso está sendo maltratado, ele pode ir lá e formular denúncia, né? E quando a denúncia é formulada, de imediato a comissão se reúne e vê o encaminhamento, como buscar essa solução. Né? Se é dependendo da situação em si, a gente vai na mesma hora se comunica com a promotoria civil ou criminal, se comunica com o Conselho Municipal para ir lá fazer uma visita, com a base comunitária, né? Então tem que formular essa denúncia. 9104-7116. Então é uma espécie de uma rede. É uma espécie de uma rede. Muito bom, muito bom, muito bom. Inclusive, a gente falou em alguns artigos aqui, alguns advogados da comissão, falou principalmente nessa que o senhor tocou aí. Denúncia. Se o vizinho vê que isso nós estamos precisando mesmo que você seja os olhos da comissão da OAB, seja os olhos do conselho, seja os olhos da delegacia do idoso, viu, vá lá, denuncie. Seu nome vai ficar tranquilo, não tem problema nenhum. Denuncie porque você está ajudando não só aquela pessoa idosa, mas quando você for idoso também. É verdade. Porque se a gente criar essa cultura, né, de a gente ser, vamos dizer assim, observador dos comportamentos, principalmente dos nossos vizinhos, a gente vai fazer uma cultura. Aí provavelmente a gente vai ficar idoso, alguém, se a gente for maltratado, alguém ver, também vai passar. Tem que fazer essa cultura, né? É verdade. E nossa parceria, o que foi que o senhor, como é que o senhor percebeu, como o senhor analisa? Parceria Saber Viver, Programa Saber Viver, TV Assembleia e Comissão da Pessoa Especial da Pessoa Idosa e OAB Alagoas. Ô, senhor, só temos a agradecer. Isso é um sinal de esperança para a população de pessoas idosas. Na reunião que tivemos há pouco tempo com os membros da comissão, os membros da comissão estão bem felizes porque a gente percebe que é uma oportunidade, eu diria, é uma brecha que o Silvestre, através da TV Assembleia, está abrindo para divulgar não só o Estatuto da Pessoa Idosa, porque quando divulga, a sociedade vê, ouve, né, e começa a implementar ações. Mas, ao mesmo tempo, é uma atenção, é uma deferência, eu diria, à OAB e à Comissão da Pessoa Idosa. Não tenho dúvida que muito boa essa parceria. Inclusive, o que a gente notou que a gente não falou, não foi para classes vulneráveis, para classes não vulneráveis, a gente falou para todos. Branco, preto, pobre, rico, né? Homem, mulher, LGBTQI, a gente falou de todos, porque o Estatuto do Idoso, ele... É para todos. Para todos, né? É bom a não gente especifica saber. A classe social. Não tem isso. Então, foi assim, foi um negócio muito bom. Doutor Gilberto, além de presidente da Comissão Especial da Pessoa Idosa, o senhor é um idoso, né? Tem idoso e já disse várias vezes, eu disse, não, eu sou idoso, eu gosto de ser idoso, né? Eu gosto mesmo, eu assumo. Como é que o senhor se sente pessoalmente num estado onde os direitos ainda caminham mais na teoria do que na prática? O senhor se sente protegido ou se sente priorizado?
Olha, eu não me sinto assim nem protegido, nem priorizado, né? Eu sinto que é preciso que as forças, eu diria as públicas, seja do município, do estado, eu diria assumam para valer realmente o núcleo do estatuto, no sentido de criar políticas públicas para atender toda essa população de idosos, né? Nós temos conhecimento, você e eu, mas nós temos um segmento muito grande, praticamente 500.000 de idosos no estado de Alagoas, em sua maioria vulneráveis, que estão, eu diria, precisando, eu diria, de políticas públicas que cheguem até a ponta, que cheguem até lá, né? De forma bem efetivada. Então, eu me sinto tranquilo, mas ao mesmo tempo cheio de interrogações e justamente porque é necessário, eu diria, viabilizar a prática do Estatuto do Idoso, que não está plenamente viabilizada no estado de Alagoas. Falando em viabilização, como é que anda aquele artigo dos 80 anos? Ou é mais um texto? Ou é mais teoria? Logo que o senhor recebe várias denúncias, tem recebido alguma coisa assim sobre especialmente desse artigo? É a Lei 13.466 de 2017, ela viu complementar a super prioridade da pessoa idosa de 80 anos para cima. E eu vejo isso assim com muita alegria, né? Justamente porque ele é uma super prioridade acima de 80 anos, exceto em situações emergenciais, situações de saúde, né? E a superioridade ela vem muito bem com base no artigo 15, no artigo 71, no artigo 3, e ela precisa ser efetivada um pouco mais, ser praticada um pouco mais. A gente já percebe hoje, por exemplo, nos tribunais, nas varas, nas comarcas, nos tribunais, é verdade, Silvio, a gente já percebe uma atenção especial, né? Isso. Em relação aos processos, em relação à prestação jurisdicional. O idoso vai lá, né? Entra, e a gente já vê uma resposta maior em relação à questão da pessoa idosa e a prioridade da pessoa idosa e de forma especial aos de 80 anos. Isso concretamente nós já estamos sentindo, né? Porque, e exceto mesmo, conforme eu já coloquei, se for uma situação de saúde emergencial. Quando um idoso espera anos para receber um benefício judicial, quer dizer, quando um idoso espera por 3 anos para receber um benefício judicial, precatório de indenização, quem responde pela demora, nesse caso? Nesse caso, olha, o idoso, a gente sabe o quanto a lentidão da justiça, né? O idoso, ele tem, ele ou alguém da família, ele tem que interpelar, ele tem que buscar alguns caminhos. Nós temos ali, por exemplo, a Defensoria Pública, que tem um núcleo do idoso. Nós temos o Ministério Público, que tem um núcleo do idoso, né? Nós temos o Conselho Municipal também, ali do município. Então, ele tem que se movimentar através de ações judiciais, né? Através dessas instâncias, e se for o AB, a gente encaminha, né? Para buscar caminhos para a solução desse problema, entendeu? Mas que ele existe. Quando o idoso é maltratado, humilhado ou impedido de embarcar no transporte público, porque ninguém é responsabilizado? Porque acontece muito, a gente vê muito se falar nos rádios, nos programas de rádio, principalmente os policiais, e nos programas de televisão midiáticos que aqueles programas mais populares, né? Que idoso foi maltratado, que idoso não sei o que no ônibus, no Uber, não sei o que, mas eu não vejo uma notícia dizendo que alguém pegou uma multa. E nós conversamos sobre isso aqui. É verdade, Silvestre. E às vezes, por exemplo, o idoso está na parada do ônibus passa direto para não pegar o idoso, né?
É porque, na verdade, não foi formada ainda uma consciência por parte da população de idosos para buscar, eu diria, os seus direitos. Né? Às vezes o idoso não tem nem a plena consciência dos seus direitos. Então, como é que ele vai formular a denúncia? Então, para essa população de idosos, porque as instâncias, elas estão aí. Se há um desrespeito em uma fila de banco, se há um desrespeito porque o motorista passa direto e não para o ônibus, se há um desrespeito do idoso dentro do ônibus, né? O idoso tem que também ter a consciência, eu diria, de fazer algumas anotações e procurar as instituições que possam, eu diria, dar suporte. É o Conselho Municipal no seu município, né? É ali, falta dizer, na Defensoria Pública, que lá tem um núcleo do idoso para formular a denúncia ou entrar com ação judicial. É tentar ver a promotoria criminal ou civil no seu município. A delegacia, a delegacia, né? Mais próxima. Nós temos delegacia. Na delegacia mais próxima, nós temos resolvido muitos problemas através de algumas delegacias aqui em Maceió. A delegacia local. Então, o idoso também tem que tomar essa iniciativa e não esperar, eu diria, por outras organizações não governamentais. É aquele negócio, eu ainda vou relembrar o que eu falei. A gente não ouve dizer fulano recebeu uma multa, empresa recebeu uma multa, que essa multa é revertida como políticas públicas, né? Segundo o estatuto, revertida em políticas públicas e até para ajudar aos conselhos, né? Serve para a política pública, ao conselho, sei lá, as entidades de LPIs, né? Então é assim, como o doutor Gilberto está falando. Vamos denunciar, porque vai se resolver se merece multa ou não, e sendo aplicada uma multa, esse dinheiro vai servir também para as LPIs. Não só para as LPIs, mas para alguma instituição que garanta a qualidade de vida e bem-estar para os mais vulneráveis, principalmente para as pessoas idosas. Por que tantos serviços públicos deixam o idoso esperando por hora, mesmo havendo lei que garante prioridade absoluta? O senhor já deu uma tocada, mas agora a gente está tocando no serviço público, na violência institucional. Isso acontece muito na questão, por exemplo, da saúde, né? É aquilo que eu já falei para vocês. A gente percebe hoje que a parte privada, eu diria, já avançou muito mais no atendimento à pessoa idosa, pelo menos é o que eu percebo, aquilo que eu coloquei logo no início, né? Em relação, por exemplo, aos supermercados, em relação bancos, né? Bancos, restaurantes, tudo, do que até mesmo a instituição pública em si. Está muito lenta em relação a isso. É muito fala, mas na prática a gente não vê a praticidade, não vê ações concretas, entendeu? Mas quando chega no período mesmo do idoso, por mês de outubro, mês de junho, aí aparece com aquelas fotos performáticas, aquelas imagens, mas que a gente sacode ali e não sai nada. Onde o Estatuto assegura esse direito de atendimento? De atendimento? Sim. Ele assegura em qual artigo? O atendimento à saúde é o artigo 5º, né? E no especificamente. Artigo 15. A saúde no artigo? 15. 15. 15. Especificamente a questão de saúde no SUS. Dá licença aí. Na semana, aliás, no dia D do Projeto Virtude, o Projeto Virtude foi onde aconteceu em todo o Brasil, mas o que me chamou a atenção foi que numa emissora co-irmã nossa, no noticiário, eles informaram que a Polícia Civil, junto com outros instrumentos governamentais, foram fazer uma verificação na casa de um senhor que tinha violações. Mas no mesmo programa eles fizeram uma reportagem de uma idosa que estava numa UPA há mais de 3 meses. Como é que o senhor vê esse cenário para a pessoa pública, vamos dizer assim, para o cidadão comum,
o aparelho governamental esteve lá, mas no seu próprio ambiente, a idosa estava lá com mais de 3 meses pedindo socorro para fazer uma operação. Mas isso é uma realidade. Aqui vai o secretário de Saúde do Estado ficar um pouco atento a isso, porque são muitas denúncias que chegam ao OAB em relação, por exemplo, ao HGE, em relação a algumas UPAs, né? Que lá tem uma população de 5, 6, 7, 8, 10, 20 idosos que passam por essa situação. Então a gente percebe por aí muita palavra bonita, muita teoria, né, por parte das forças públicas, mas na prática, concretamente, quando a gente vai verificar lá onde se encontram essas pessoas idosas enfermas, há um abismo intransponível entre a teoria e a prática. Quando o idoso sofre violência dentro de casa, no LPI, hospital, como eu estou falando agora, ou repartição pública, qual é o primeiro órgão que ele deve procurar? Ou a familiar? Ministério Público, delegacia, dentro dos órgãos que a gente conversou aqui. Olha, dependendo, eu diria, da violência que ocorra, ele procura a delegacia mais próxima. Agora, não tem que ter ciência onde está funcionando o Conselho Municipal da Pessoa Idosa. Ele tem de ser também. Tem que ir de imediato o Conselho, dar ciência aos membros do Conselho, ao presidente do Conselho, e ao mesmo tempo procurar a delegacia mais próxima para formular denúncia, dependendo da situação em si, da violência que está sendo praticada. A pergunta que não pode deixar de aproveitar o senhor aqui. Diga, meu querido. Quem protege o idoso na internet? Inclusive, eu vou aproveitar, a gente tem um coletivo de militantes que a gente chama de frente, uma comissão de enfrentamento, de importunação virtual à pessoa idosa, que está implícito em algum artigo de lei, mas a gente tem isso. Mas, na prática, quem protege o idoso dos meios virtuais da internet? Advogado? Aliás, nesses casos, quando tem dinheiro, quando tem fraudes, quando tem essas coisas, quem é que protege isso? Silvestre, a nível de Brasil hoje, e a nível dos estados da federação, no que diz respeito à internet, está sendo uma legislação para disciplinar toda essa questão, seja do idoso, seja da criança, seja do adolescente. A internet ela está aberta, ela está escancarada, né? Pelo menos, por exemplo, o adolescente, o jovem, ele sabe movimentar, o idoso não. Então, no exato momento que o idoso, a gente não pode generalizar, né? Mas em sua maioria, começa a estabelecer uma relação com esses meios de internet, né? Geralmente ele passa a ser uma vítima, porque não sabe, não tem os elementos necessários, eu diria, para dominar tudo aquilo. Então, enquanto o Congresso Nacional Brasileiro não estabelecer uma legislação que discipline tudo isso, né, a nível nacional, inclusive também para enriquecer o Estatuto, que nós não temos concretamente como estabelecer essa relação, uma parte dos nossos idosos vão ser sempre vítimas dessa internet. Uma pena que nosso programa já está terminando, mas eu vou deixar para uma última pergunta agora. Eu deixei de fazer alguma pergunta temática que o senhor gostaria de explorar? Em relação à questão do Hospital do Idoso, né? O Hospital do Idoso, desde 2022, eu diria que está parado, e o doutor Alberto Jorge, da 17ª Vara da Capital, ele já determinou a ampliar, não só a ampliação do imóvel, mas a continuidade, eu diria, da construção do imóvel e também a proteção dos móveis que já se encontram ali, né? É necessário que o secretário de Saúde do Estado fique atento em relação a isso, porque nós vamos começar a mobilizar um pouco as entidades e a sociedade no sentido de saber o porquê até agora o Hospital do Idoso não foi entregue e como está e vai estar
o orçamento do Hospital do Idoso. Muito obrigado, doutor Gilberto Irineu. Deixa aí para as últimas considerações. OAB agradece, muito obrigado e parabéns pelo seu programa. Quem agradece somos nós. E quem quiser rever este programa e as outras edições, é só lá no YouTube, lá no nosso canal, Programa Saber Viver 60+, o mais escrito em letra minúscula, tudo, né? Tudo em letra minúscula, inclusive o mais, não é o sinal de mais, mas não é o símbolo, é o mais escrito, e também no canal da TV Assembleia Alagoas. Muito obrigado por você participar com a gente, acompanhar a gente e até mais.